Senhoras e senhores, vocês acabaram de mergulhar no canal Stand-Up Barraco Comedy Brasil e também temos o canal de cortes, Cortes Stand-Up Barraco Comedy Brasil. Sejam todos bem-vindos. Alguma vez você já se pegou conversando com alguma coisa na sua concepção estranha? Eu não estou falando de você conversar com o seu animal de estimação, tipo o gato, né? O cachorro, o papagaio, ou até conversar com plantas, né? É o que eu não acho ser muito estranho. Embora tem pessoas que falam que quem fica conversando assim não é muito normal. Eu, particularmente, quando eu estou conversando com o meu cachorro, eu percebo que ele acredita que eu não sou normal. Às vezes eu estou conversando com o meu cachorro, oh meu bichinho, cadê o cachorro queridinho do papai? Cadê o cachorro queridinho do papai? Cadê o cachorro machão dessa casa? Cadê o homem mais macho que tem nessa casa? Aí eu percebo que ele fica assim, ó. Se você também anda conversando sozinho pelos cantos, se você anda conversando com o seu cachorro, com o seu gato, com o seu papagaio, com o seu periquito, com a sogra, então você está no canal certo. Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venha conversar conosco. O nosso tema de hoje é de um participante que nos enviou uma história pessoal da vida dele, né? Que aconteceu real com ele. E quando eu recebi isso por e-mail, do momento que eu li até agora, tá? Preparando aqui para fazer a gravação, eu não consigo parar de rir. Um dos fatores é a maneira que a pessoa narrou a história, tá? A pessoa narrando assim. Eu lendo, quando você escreve uma carta ou um bilhete, se você conseguir pontuar essa carta muito bem, as pessoas que vão ler essa carta vão seguir aquelas pontuações e vai entender exatamente o que aconteceu contigo naquele momento, naquela situação. Aí a pessoa narrando que ela teve uma percepção de por vários momentos se pegar, ela perceber que ela está conversando com o seu liquidificador.
ela fazia isso com tanta frequência que para ela, para essa pessoa, já estava normal. Até um dia que das pessoas falarem para ela que isso não era normal, ela chegou no médico da empresa que ela trabalhava e falou para o médico da empresa. Falou, olha, eu falo um negócio para o senhor aqui, eu acho que é normal, mas os meus parentes dizem que não é normal. Vira e mexe, eu me pego conversando com o meu liquidificador. Segundo ele, a narrativa e a pontuação, o médico fez assim. O quê? Mesmo, mesmo ele ficando meio envergonhado, o médico percebeu que ele ficou meio envergonhado, mas falou, não, não, beleza, tranquilo. Eu vou te passar aqui um colega meu aqui, ó, um psicólogo, tá? Você vai conversar com ele, você passa essa informação para ele e você vai acabar descobrindo que vocês têm coisas em comum. Que ele é segundo o pessoal, ele é um psicólogo muito bom. E aí ele não discutiu, ficou meio vergonhoso, o médico percebeu, até brincou com ele. Não, isso é normal, fica tranquilo, cara. Eu falei o que assim só para quebrar o gelo, que eu vi que você estava meio nervoso. Então ele pegou esse papel, tá? Essa carta, né, de recomendação para que fosse agendada uma consulta com o psicólogo. Então ele agendou, mais ou menos 15 dias depois dessa data, ele foi lá no psicólogo. Quando ele chegou lá, ele observou assim uma casa aparentemente de 2 andares. Quando ele entrou na sala, ele percebeu que aparentemente ele não era o único doido da história. E ele chegou a essa conclusão porque tinha, numa sala pequena, tinha mais ou menos umas 15 pessoas ali, na parte de baixo, onde ficava a secretária, e ali a recepção, o pessoal sentado, né? E tinha uma escada que, pelo que era perceptível naquele instante, só ia subir quem a secretária mandasse subir. Ele ali observando aquele ambiente, um consultório assim aconchegante, né? Um monte de pessoas que ele percebeu que, de olhar, né? Claro, que aparentemente parecia que não batia bem da biela também, ou talvez foi uma interpretação dele. Quando ele percebe que na escada está descendo uma pessoa, mais ou menos assim. Nesse momento a secretária falou para ele, ó, fulano, é sua vez, o doutor tá te esperando. Então ele, antes da pessoa que estava descendo terminar de descer 100% da escada, ele começou a subir. E quando passou pela pessoa, ele ainda olhou para trás para verificar, né, a pessoa fazendo assim com a mão, balançando a cabeça, assim, ó. Então ele subiu. Quando ele chegou lá na frente, terminou de subir o lance da escada, ele viu que a porta estava entreaberta, quem saiu não tinha fechado e possivelmente quem estava na sala não pediu para deixar aberta ou fechar. Aí ele olhou a porta entreaberta. Quando ele chegou perto da porta, aí ele ouviu um diálogo lá dentro, né? Um diálogo mais ou menos assim: mas eu te amo. Se você me deixar,
eu não sei o que será de mim. Não faça isso comigo. E na cabeça dele tinha duas informações. Primeira, né? Ele não sabia ainda como falar para o psicólogo que ele conversava com o liquidificador. E depois de estar ali parado na porta aproximadamente uns 3 minutos, ele ficou mais preocupado porque ele não sabia como falar isso para o psicólogo e para uma possível pessoa que estava lá dentro. Ele parado à porta, mais ou menos aqui assim, ó. Imagina que isso aqui é a porta, tá? Então ele ficou parado aqui. Quando deu assim mais ou menos uns 8 minutos, ele percebeu, tá? A ansiedade dele, sem saber o que estava acontecendo, ele percebeu que ele não ia ser chamado. Então o que ele fez? Ele abriu a porta. Pá! E aquele diálogo de mais de 8 minutos, quando ele abriu a porta, ele não acreditou na cena que ele viu. O que ele achava que fosse uma mulher, né? Pelo diálogo que ele estava ouvindo, com a porta entreaberta, né? Coisa de mais de 8 minutos. Ele achava que fosse um diálogo com a mulher, porque a voz era de um homem, era um médico que ele ia passar. E aí, quando ele abriu a porta, ele viu o quê? O que ele viu, Davi? Ele viu o psicólogo abraçado com o ventilador. Pela leitura que eu fiz da cena, tá? Eu não tenho aqui um ventilador para abraçar, mas quando ele abriu a porta, o psicólogo estava de costa para ele, tá? Mais ou menos assim, eu vou tentar representar aqui a ideia que eu tenho, é claro que eu não tenho 100% certeza que seja isso. E o psicólogo, quando ele estava de costa, quando ele abriu, o psicólogo de costa e abraçado aqui assim, ó, com o ventilador.